Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Novamente aqui, professor Márcio Augusto, para mais uma aula de Geografia, aula de número 3 do segundo bimestre. Iremos falar hoje sobre as massas de ar que atuam no Brasil, né? Como eu falei para vocês, esse é um dos assuntos que eu mais gosto de lecionar. Eu acho super maneiro, porque é uma coisa que a gente consegue vivenciar no nosso dia a dia. A gente consegue perceber, a gente consegue visualizar na prática o que é que a gente está estudando, né? E isso me deixa bastante animado, tá? Como eu falei para vocês, eu estou preparando as aulas um pouquinho mais curtas, tá? Para se tornar uma coisa mais dinâmica, mais leve, para que vocês consigam aprender melhor, porque eu estou aprendendo que neste momento menos é mais. Né? Não adianta eu jogar um caminhão de atividades em cima de vocês que vocês não vão conseguir dar conta, não vão conseguir aprender e vão ficar frustrados e ninguém vai chegar a lugar nenhum. Por isso, eu tenho feito as minhas aulas bem mais curtas, tá? De forma que vocês consigam aprender o máximo desse mínimo que eu estou passando, tá? Sempre com muita qualidade. Lembrando a todos que se tiverem dificuldades, basta ir lá no Facebook, tá aí, ó, prof.geoguto. Pode entrar em contato comigo que eu vou responder. Algumas pessoas têm entrado em contato comigo e têm tido essa resposta praticamente que imediata, tá? Vamos lá para a nossa aula? Massa de ar. O que é massa de ar? Massa de ar é o fator que mais dinamiza o clima de uma região. Quanto à temperatura, as massas de ar elas podem ser quentes ou frias, né? Então não existe massa de ar morna. Ou ela é quente ou ela é fria e a gente vai descobrir por que lá na frente, tá? Quanto à umidade, elas podem ser continentais ou marítimas, tá? E aí, quanto à temperatura, como eu coloquei aqui, elas se dividem em duas. Quentes, que são as equatoriais, que vêm da direção da linha do Equador, ou frias, que são polares, que vêm dos polos, né? Polo Norte, Polo Sul, tá? Guto, mas tem aqui nas que a gente tem as tropicais. Sim, tropicais porque vêm dos trópicos, né? A gente viu no mapa que nós temos lá a linha do Equador e temos o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Toda essa área que não é equatorial, ali bem próxima do Equador, é tropical. Acima ou abaixo dos trópicos é que a gente entra nas questões polares, tá? E quanto à origem, elas são específicas, elas são continentais ou marítimas. As marítimas normalmente recebem os nomes dos oceanos, né? Então, nós temos aqui no Brasil, principalmente o Oceano Atlântico, né? O Brasil só é banhado pelo Oceano Atlântico, mas existem as massas continentais, que elas que vêm do continente. E a gente vai especificar isso um pouquinho mais à frente. Tudo bem? Então, para a gente estudar as massas de ar que ocorrem no Brasil, né, a gente tem que entender que o Brasil tem uma dimensão continental. O Brasil ele é o maior país da América do Sul. E o Brasil sozinho é praticamente do tamanho da própria América do Sul. Então, a dinâmica climática aqui ela é muito grande, né? Ela é gigante. Né? Nós temos o tamanho de diversos países. Né? E aí, por conta dessa dimensão, nós temos algumas massas de ar que atuam diretamente no Brasil. São elas as que eu vou falar agora. Tá? A massa equatorial atlântica, MEA. M de massa, E equatorial, A atlântica. O macete aqui é que você sempre vai saber da onde ela surge e qual o tipo dela, porque a letra do meio ela vai estar maiúscula, entendeu? Então é massa, o M sempre vai ser massa. Ela só vai ser A ou C, A se for atlântica, C se for continental. E no meio ela tem o E de equatorial, o T de tropical e o P de polar. E aí eu vou explicar para vocês como é que elas funcionam exatamente. A massa equatorial atlântica, ela é muito quente e ela é muito úmida. Por que ela é quente? Porque ela vem da região do Equador, da linha do Equador, que é a região mais quente do planeta. Tudo bem? E ela é muito úmida por quê? Porque ela vem
do Atlântico, ela vem do Oceano Atlântico. Oceano, lembra? Oceano, água, água, umidade. Então, quente, e muito úmida, tá? A massa equatorial continental, ela é quente e ela é úmida. Percebam que sempre que uma massa de ar ela for equatorial, ou seja, estiver vindo da região da linha do Equador, ela sempre será quente. Tudo bem? E a massa equatorial continental, ela também é úmida, tá? Ela é a única, né, massa continental que atua no Brasil que é úmida, justamente porque ela vem da região equatorial, tá ok? Nós temos então a massa tropical atlântica, né? Lembrando de trópico, né? A gente fala, clima tropical, né? Tropical também é quente, não é tão quente quanto a equatorial, mas também é bastante quente. Haja vista que nós temos aqui, né? Nós estamos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está numa região tropical e a gente percebe o calor que a gente passa aqui, né? Então é só lembrar, moro num país tropical. O Brasil, a sua maior parte é tropical, tá ok? Então, massa tropical atlântica, né? Lembrando, se é Atlântico, vem do Oceano Atlântico, oceano tem água, se tem água é úmido, sempre, tá? É Atlântico, é úmido, tá ok? Então, temos lá a massa tropical atlântica, MTA, que é quente e também é úmida. Temos então a massa tropical continental. Olha só, se for equatorial ou tropical, sempre serão quentes. Tá? A gente percebe lá, ó, na primeira, equatorial atlântica, muito quente. Massa equatorial continental, quente. Massa tropical atlântica, quente. Massa tropical continental, quente. Só que a massa tropical continental, ela é seca. Por quê? Porque ela é quente porque ela é tropical, mas é seca porque ela vem do continente. E a única massa continental que é úmida, das que atuam no Brasil, é a MSC, que é a massa equatorial continental, porque ela vem da linha do Equador, que ela vem da parte equatorial, tá? E por fim, nós temos a massa polar atlântica, né? Lembrando que se é atlântica, vem do Oceano Atlântico, se vem do oceano e tem água, ela vai ser úmida. E polar, né? Lembrando do urso polar, que é aquele urso branco, se vem das áreas polares, obrigatoriamente vai ser fria. Então, no Brasil, nós temos 5 massas de ar que atuam diretamente no Brasil. Apenas uma delas é fria, né? Que é a massa polar atlântica. Apenas uma delas é seca, que é a massa tropical continental. Todas as outras 3 são quentes. Todas as outras 3 são úmidas. E aí só requer uma atençãozinha para a massa equatorial atlântica, que ela é muito quente e muito úmida, tá? E essas massas de ar, elas se movimentam pela troposfera, devido à diferença que existe entre pressão e temperatura e vai caracterizando algumas áreas de alta e de baixa pressão. Pô, Guto, o que é troposfera? Como é que isso aí funciona? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Nós temos aqui, então, agora, as representações das camadas da atmosfera. Quanto mais alto, né, maior é a quantidade de vácuo existente. Então, acaba se tornando mais frio, né, e com menos oxigênio disponível, tá? Então, nós temos aqui, ó, camada da atmosfera. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. A partir da ionosfera, a temperatura volta a subir, tá? Então, no nível do mar, nós temos 0, né? E aí, de 0 a 10 km, nós estamos na troposfera, tá? A troposfera, logo depois dela, nós temos de 10 a 50 km a estratosfera, que é onde existe a camada de ozônio, tá? Dos 50 aos 80, nós estamos na mesosfera. Mesosfera é onde a gente consegue encontrar, por exemplo, os satélites que estão em órbita, né, que circulam
em órbita da Terra, tá? Dos 80 a mais ou menos 600 quilômetros, nós temos então a ionosfera. E acima dos 600 quilômetros, a exosfera ou exosfera, tá? Isso a gente pode ver aqui, nesse mapa da esquerda, está muito bem apresentado aqui. No nosso mapa da direita, nós temos então o mapa de atuação das massas de ar, cada um com a sua cor diferenciada, tá? Percebam que a massa equatorial atlântica, ela vem do Oceano Atlântico, essa com setas vermelhas, né? Ela vem do Oceano Atlântico em direção ao continente. E a massa equatorial continental, ela vem da região da Amazônia. E aí, a gente vai entender por que a massa equatorial continental, ela é úmida, né? Embora seja continental, por que ela é úmida? A gente vai aprender isso quando a gente estiver falando de biomas, né? Quando eu vou falar de vegetação do Brasil. É porque na região da Amazônia existe uma coisa chamada evapotranspiração, que é, em termos leigos, né, o suor, né, da respiração das árvores. E como aquela área é a maior floresta equatorial do mundo, né, cria-se ali então muita umidade, tá? Por isso a massa equatorial continental ela é úmida. Nós temos aqui então na verde claro, né, a massa tropical atlântica, vendo que ela sai do Oceano Atlântico em direção ao continente. Nós temos a massa tropical continental, saindo ali mais ou menos da região da Argentina, que é o verde escuro. E, por fim, a única massa de ar frio, que é a polar atlântica, vindo lá do extremo sul e tomando todo o restante do Brasil. Essa é a principal massa de ar que causa o clima frio em todo o Brasil. Tudo bem? Por hoje, o que eu preparei é só isso, né? Vocês podem ver que não é muita coisa e também não é uma coisa de grande dificuldade. Eu espero que todos estejam conseguindo entender, que todos estejam conseguindo aprender com os conteúdos que eu tenho postado para vocês. Lembrando a todos que, se tiverem algum tipo de dificuldade, se tiverem algum tipo de pergunta, pode ir lá no Classroom e perguntar que eu vou responder. Se tiver uma pergunta que você acha que é um pouco mais urgente ou simplesmente porque é mais fácil, vai lá no meu Facebook, entre em contato comigo, que eu vou responder a vocês tão logo seja possível. Alguns colegas já têm entrado em contato e têm percebido que realmente eu respondo a todos. Tudo bem? No mais, espero que todos vocês estejam se cuidando, porque eu quero vê-los com saúde quando nós sairmos dessa pandemia, né, dessa situação de isolamento social. E desejo a todos uma excelente semana e, claro, bons estudos. Tchau, tchau, galerinha. Um forte abraço para vocês.